Senhoras e senhores, vamos começar o GT2. Tsil, pam, tsil, pam, Skol, tsil, pam, Brahma, Brahma, o sabor da alegria. Então, molecada, nós vamos falar sobre o catabolismo dos ácidos graxos aqui no GT2. Mais especificamente sobre a digestão, mobilização e transporte de gorduras. Oxidação dos ácidos graxos, que é a beta-oxidação, isso daqui a gente não vai ver com tantos detalhes assim agora, e os corpos cetônicos. Esse é o principal assunto do nosso GT. A gente teve um caso de diabetes mellitus, ou tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1, lembre-se, que é pela deficiência das células beta das ilhotas de Langerhans, ou as ilhotas pancreáticas. Então, se você lembrar bem, as células beta produzem o quê? Produzem e secretam o quê? Eles produzem e secretam a bensulina. Então, a célula beta produz e secreta a bensulina. Perfeito? Então, se o cara tem diabetes tipo 1, ele não vai ter insulina. E o que a insulina faz? Então, a insulina, ela faz várias coisas. A principal coisa que ela faz é jogar glicose para dentro da célula, através lá dos transportadores, GLUT1, 2, 3, 4, beleza, tem vários outros mecanismos envolvidos nisso, mas a principal é jogar a glicose para dentro da célula. Se não tem glicose para dentro da célula, a célula vai procurar outros meios, outras vias de conseguir energia. A glicose, na primeira etapa, na etapa glicolítica, vai gerar, você lembra? Chega no PEP, depois vai pro piruvato, foi sofrer uma desforilação. E ali é o When I See You Again. It's been a long day without you, my friend, and I'm telling all about it when I see you again. Ok. Então, você chega ali no When I See You Again, então você forma ou ácido lático ou acetil-CoA. Beleza? Depois a gente vai entender como que ocorre essa transformação em acetil-CoA, mas no próximo GTs. Só que o ácido graxo, que é ele pode ser de cadeia longa, cadeia curta, ele é como se fosse um ácido carboxílico, lembra lá da química, tio Breno, aquelas coisas? E você vem picotando ele, quando você vai beta-oxidar, você vem picotando ele e vai jogando e vai formando acetil-CoA. Beleza? Então, é por isso que dá pra fazer energia também, porque você forma acetil-CoA. Acetil-CoA é o grande cara aí da parada. É onde tudo se encontra. Tá ligado? É o grande When I See You Again. Porque do acetil-CoA dá pra tu ir pra qualquer lugar, irmão. E no fígado, especificamente nesse GT. Falaremos sobre a importância do acetil-CoA quando ele se acumula nas mitocôndrias. A importância dele na formação de corpos cetônicos. Falaremos sobre isso mais aprofundada, que eu só tô dando um apanhado geral. Mas basicamente é isso. Eu tenho lá acetil-CoA dentro da minha mitocôndria, que eu acabei de beta-oxidar um ácido graxo. E o acetil-CoA dentro da mitocôndria, ou ele pode seguir a via energética de produzir ATP, ali entrar no ciclo de Krebs, ou ele pode formar corpos cetônicos. Beleza? Corpos cetônicos não são metabolizados pelo fígado. O fígado não pode usar corpos cetônicos. E eles são exportados para órgãos periféricos, para que esses órgãos consigam obter energia. Correto, senhores? Podemos seguir? Então, senhores, vou começar lendo aqui. Eu vou ler uma parte, eu vou ver como que eu reajo à leitura do meu resumo, entendeu? Pra não ficar uma parada tão demorada. Vou tentar aqui e se qualquer coisa... É um teste, irmão. É um teste, então tá tranquilo. Beleza? Então aqui, a primeira parte é catabolismo dos ácidos graxos. Catabolismo é quebra. Entendeu? Então vamos ver aqui. A acetil-CoA produzida a partir dos ácidos graxos pode ser completamente oxidada a CO2 no ciclo do ácido cítrico. Eu falei isso, que quando você metaboliza o ácido graxo, ele chega lá no When I See You Again, que é o acetil-CoA, é o grande When I See You Again. Ou eu vou entrar no ciclo de Krebs, ou eu vou formar corpos cetônicos. Beleza? Vou seguir aqui, hein? No fígado, a acetil-CoA pode ser convertida em corpos cetônicos, que são combustíveis solúveis em água, exportados para o encéfalo e para outros tecidos quando a glicose não está disponível. Beleza? É o caso do nosso GT, já que a glicose não está disponível. Mas, Thiago, eu tenho uma carreata de glicose no sangue. Como assim não está disponível? Ô meu garoto, ô meu garotinho, eu vou te explicar aqui rapidinho então, pô.
tá ligado? Porque o cara tem diabetes. O cara, tá ligado? Não consegue colocar essa glicose pra dentro da célula. E com isso, tem vários estímulos para que o ácido graxo seja catabolizado. Correto? O nome do capítulo é catabolismo dos ácidos graxos. Então, beleza. Pro ácido graxo virar acetil-CoA, ele tem que sofrer beta-oxidação. Beta-oxidation, tá ligado? That's the most known name of this chapter. And we're gonna talk about a lot of this, okay? So, the oxidation complete the acid grash on CO2 and H2O occurs in 3 steps. First of all, oxidation dos ácidos graxos de cadeia longa a fragmentos de 2 carbonos, na forma de acetil-CoA, que é a beta-oxidação. A oxidação de acetil-CoA a CO2 no ciclo de ácido cítrico e a transferência de elétrons de coenzima transportador de elétrons reduzidos a cadeia respiratória. Então, tá falando que aqui, tá falando que a oxidação completa de um ácido graxo envolve 3 etapas, que a gente já falou com ela. A gente já sabe qual é, porque a gente já estudou isso em glicose. A única diferença é a primeira etapa. É a primeira etapa. Porque esse que é o diferente. Eu tenho um ácido graxo, eu tenho uma cadeia longa de hidrogênio e carbono, tá ligado? Então tem que formar isso em acetil-CoA. Beleza? Bem tranquilinho, bem molinho. Depois é a cascata que a gente já conhece aí, a cascata energética. Entra no ciclo do ácido cítrico. A gente vai estudar isso daí mais a fundo. Depois, transferência de elétrons. Beleza? Vamos seguir. Aqui tá falando sobre as maneiras de se conseguir ácido graxo. Que você pode conseguir eles, ou os conseguir, les conseguir. Aí é complicado. Através da dieta, gordura consumida, gorduras armazenadas nas células como gotículas de lipídios, gorduras sintetizadas em um órgão para exportação a outro, que é fígado, e gorduras obtidas por autofagia. Daí são as formas de você conseguir ácido graxo. A mais comum aí é a dieta, né? Você come, tá tranquilo, e é isso. O processamento dos lipídios da dieta em vertebrados. Os sais biliares. Daqui é uma sequência que mostra desde a ingestão até a captura por um miócito, uma célula muscular, que vai pegar esse ácido graxo e transformar em energia. Correto? Então, primeiramente, os sais biliares emulsificam as gorduras na dieta, no intestino delgado, formando micelas mistas. Micelas é uma gotícula de gordura que ela tem 2 polos. Ela tem uma parte que tem afinidade com água e outra que não tem. E ela forma uma pizza com borda hidrofílica. E a parte de dentro hidrofóbica. Não sei se deu pra você entender isso, mas é mais ou menos isso. As lipases intestinais degradam os triacilgliceróis. Os ácidos graxos e outros produtos da degradação são absorvidos pela mucosa intestinal e convertidos em triacilgliceróis. Importante. Então, pego esse ácido graxo, absorvo ele e converto em triacilglicerol. Lembra que triacilglicerol é a mesma coisa que triacilglicerídeos, que é quando você tem um ácido graxo, que ele vai sofrer um processo de esterificação. Lembra que para sofrer esterificação você precisa de um ácido carboxílico e um álcool. Quem é o álcool que vai formar o triacilglicerídeo, triacilglicerol? É muito simples, que é o glicerol. É um álcool de 3 carbonos. E cada carboninho tem uma hidroxila. É a doideira. Então ele vai sofrer uma esterificação aí, vai formar um triéster. Não sei se isso existe, mas em cada hidroxila vai entrar ali o ácido carbônico, tá ligado? Vai formar um bagulho doido. E esse é o triglicerídeo, que vai ser transportados por lipoproteínas. Vamos falar disso agora. Ó, os triacilgliceróis são incorporados com colesterol e a polipoproteínas nos quilomicrons. O quilomicron é um tipo de lipoproteína, entendeu? Que vai transportar essa parada. Então, ó, os trigliceróis são incorporados com colesterol e a polipoproteínas nos quilomicrons. Beleza? Então, ó, triacilglicerol, mais colesterol, mais proteína, embola isso tudo, forma um quilomicron, que é uma lipoproteína. E eu preciso transportar isso no sangue, garote. Depois disso, os quilomicrons movem-se pelo sistema linfático e pela corrente sanguínea para os tecidos. A lipoproteína lipase, ativada por ApoC2 nos capilares,
converte triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol. Por que acontece isso? Porque o triacilglicerol é uma molécula muito grande e ela não vai passar, ela não vai ser absorvida assim, tá ligado? Então, quando ela chega no tecido, ela sofre uma quebra, uma digestão, entendeu? Para ser absorvida num pedaço menor. E assim, os ácidos graxos entram na célula, que é a próxima etapa, e os ácidos graxos são oxidados como combustíveis ou esterificados novamente para o armazenamento. Ou seja, se eu tenho um ácido graxo que entrou na célula, ou ele vai ser utilizado ali como combustível, ele vai ser beta-oxidado, ou ele vai ser esterificado novamente. O que é esterificar novamente? É juntar de novo com glicerol para formar um triglicerídeo, triacilglicerol, se você quiser. E nisso vai ser... E aí você armazena tranquilamente. Beleza? Dando sequência aqui, vamos falar um pouco dos hormônios. Os hormônios ativam a mobilização dos triacilgliceróis armazenados. Ou seja, alguns hormônios favorecem a degradação da gordura e faz com que esses ácidos graxos vão para o sangue, correto? E daí eles vão ser distribuídos para os vários tecidos, ou vão para o fígado, lá vão ser metabolizados e etc. Correto? Então, primeiro, você tem a gotícula lipídica, por exemplo, lá nos adipócitos, com um centro de triacilgliceróis e ésteres de esterói. Batendo sonho. Então, você tem gotícula lipídica, tem glicerol dentro, mas eles são envoltos por uma monocamada de fosfolipídios. Beleza? A gotícula lipídica. Tem esteróides também, tem várias paradas, mas principalmente triacilgliceróis. A superfície dessa gotícula é revestida por uma proteína. O nome dela é perilipinas, a proteína que restringe o acesso às gotículas lipídicas, evitando a mobilização prematura dos lipídios. Então, ela é um cara, é tipo um guardinha que fica assim na frente da parada, fala assim, pô, tu tem certeza que você quer entrar nesse bagulho aí, mano? Tem certeza? O bagulho, pô, tô guardando aqui mó tempão, mano, tá ligado? Aí... Ele não tá ali pra impedir que seja usado. Ele tá ali pra, pô, confirmar, pô, é isso mesmo que você quer e tal. Mas tranquilo. Então, a gente tem dois hormônios que eles atuam de maneiras parecidas, não sei. E eles são a adrenalina e o glucagon. Lembre-se que o glucagon, na maioria das vezes, ele antagoniza os efeitos da insulina. Então, provavelmente, ele vai favorecer a quebra de triacilgliceróis e liberação de ácido graxo. Beleza? Como que ele vai fazer isso? Primeiramente, adrenalina e glucagon. Mesma coisa, é o mesmo mecanismo. Beleza? Então, primeiro, ele vai estimular a adenilciclase, que é uma proteína que fica perto ali da membrana. Acho até que ela fica ganhando. É a membrana interna. Então, a adrenalina, através de uma proteína G, adrenalina e glucagon, através de uma proteína G, vai estimular a adenilciclase. E o que a adenilciclase faz? Ela produz AMP cíclico, famoso AMPCzinho lá embaixo. E esse AMP cíclico, ele ativa o PKA. O PKA, que é o brabo. Então, o PKA ativado, ele leva a mudanças que abrem a gotícula de lipídio, permitindo a ativação de 3 lipases citolíticas, as quais atuam sobre tri, di e monoacilgliceróis, liberando ácido graxos e glicerol. Beleza? Então, PKA, ele vai abrir essa gotícula, ele vai fazer com que enzimas apareçam para digerir, degradar, não sei se é lá, essa molécula de triacilglicerol. Primeiro, eu tenho que degradar o tri em di, depois o di em mono e depois o mono em ácido graxo e glicerol. Beleza? Então, como que o PKA vai fazer isso? Primeiro, ele fosforila. Entendeu? Ele fosforiza a lipase sensível ao hormônio, famoso HSL, lipase sensível ao hormônio, e ele fosforila também as perilipinas, que é a proteína lá que reveste a gotícula lipídica e tenta dar uma proteção a mais ali na parada. Fala, pô, tem certeza? Vai se apaixonar, hein? Entendeu? A perilipina faz isso, tem certeza? Beleza, senhores? Beleza? Então, a fosforilação da perilipina, agora eu vou te falar o que vai acontecer. PKA, ele faz duas coisas. Ele ativa, entendeu? Ele dá um pan na lipase, sensível ao hormônio, e na perilipina. O que acontece depois que essas duas substâncias, essas duas estruturas são fosforiladas? Primeiro, a fosforilação da perilipina causa dissociação da proteína CGI-58 da perilipina. E o que essa CGI-58 faz? Ela recruta
ATGL. Repito, ela recruta a ATGL. Então, a fosforilação perilepina causa dissociação de uma proteína que vai para o citoplasma e recruta uma enzima, que é a ATGL. Essa enzima, ATGL, tem o nome de Adipose Triacilglicerol Lipase. Ou seja, ela quebra triacilglicerídeo em diacilglicerídeo. Correto? Então, ela converte triacilgliceróis em diacilgliceróis. A perilipina fosforilada, essa primeira ela se dissociou, aí uma proteína foi recrutar uma enzima que degrada triacilglicerol. E a parte que ficou também, fosforilada, ela se associa ao HSL, que é a lipase sensível ao hormônio. E essas duas fosforiladas, elas se associam, permitindo que a lipase sensível ao hormônio tenha acesso à superfície da gotícula lipídica. E o que ela faz? O que a lipase sensível ao hormônio faz? Ela hidrolisa os diacilgliceróis em monoacilgliceróis. Beleza? Então tem uma que quebra triacil, que é a ATGL, meu Deus do céu, ATGL. E a outra, que é a HSL, que é a lipase sensível ao hormônio, que vai vai hidrolisar, melhor dizendo, diacilglicerol em monoacilglicerol. Beleza? Uma terceira lipase, a monoacilglicerol lipase MGL, hidrolisa os monoacilgliceróis em ácido graxo e glicerol. Beleza? Então tem uma que faz 3, 2, 1, tranquilo. Então tem 3 enzimas aí, bem importante. Os ácidos graxos deixam o adipócito e são transportados no sangue, ligados à albumina sérica. Elas são posteriormente liberados da albumina e são captados por um miócito via um transportador específico para ácidos graxos. Beleza? Então eu quebrei a gotícula de lipídio, eu hidrolisei triacilglicerol em depois em mono, depois em ácido graxo glicerol, depois eu joguei para o sangue. Depois eu me associei com a albumina sérica até ser transportado para uma célula que precise desse ácido graxo. Correto? Dando continuidade. Nossa senhora, hoje estou com sono. A gente chegou com ácido graxo dentro da célula. Beleza? Então foi transportado lá no sangue através da albumina. E depois foi colhido, foi aprongado. E deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem aqui. Não foi ela, não foi. Ela não quer paz. Aí, o que acontece agora com ácido graxo dentro da célula? O que eu vou fazer com ácido graxo no citoplasma? Não sei, você pode produzir várias coisas lá. De repente, um fosfolipídio para membrana. Você pode produzir outras coisas. Mas se eu precisar de energia, para onde que eu vou levar esse ácido graxo? Se você respondeu mitocôndria, você vai ser médico. Você vai ser um bom profissional. Então, como que eu jogo, como que eu faço para esse ácido graxo entrar na mitocôndria? Primeiro, vou ler aqui e depois eu dou uma explicaçãozinha. Os ácidos graxos são ativados e transportados para dentro das mitocôndrias. As enzimas da oxidação de ácidos graxos nas células animais estão localizadas na matriz mitocondrial. Então, repetindo, as enzimas da oxidação de ácido graxo nas células animais estão localizadas na matriz mitocondrial. Então, a beta-oxidação tem que ocorrer lá dentro da mitocôndria. Entendeu? Porque lá que estão as enzimas. Correto? Então, tem que entrar na mitocôndria. Só que tem um porém. Ácidos graxos menores que 12 carbonos entram tranquilamente na mitocôndria. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, ácidos graxos maiores que 12 carbonos precisam passar por 3 reações enzimáticas da lançadeira de carnitina. A lançadeira de carnitina, ela fala sobre isso na série Diagnóstico da Netflix. Se você quiser, se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? Se querer é poder, e até o final. Então, ácidos graxos maiores que 12 carbono precisam da lançadeira de carnitina para entrar dentro da mitocôndria. Como que acontece a lançadeira de carnitina? Primeira coisa, eu vou te explicar aqui por alto, depois eu vou ler bonito. Beleza? Primeiro, o ácido graxo, ele precisa ser ativado. Ele precisa, ele dá um tchan, dá um pei, dá um pá. Então, como que ocorre isso? Ocorre um processo de esterificação. Éster é a função orgânica que mais cai no vestibular. E tá explicado agora o porquê disso, porque tudo envolve éster, esterificação, hidrólise,
condensação de Glasgow, essa charada. Então, primeiro vai sofrer um processo de esterificação com a coenzima A. Então, esse ácido graxo vai ter a reação com a coenzima A, formando o acil-CoA graxo. Beleza? Acil-CoA graxo. Então, formou ali, tal, juntou bonito. A reação é o seguinte, ácido graxo mais CoA mais ATP, eu preciso de ATP para fazer essa reação. Vai formar o acil-CoA graxo mais AMP mais 2-fosfato. Isso aí tem um ΔG de menos 34 kJ por mol. Então, ocorre a ativação do ácido graxo pela conversão do acil-CoA, catalisada pela acil-CoA sintetase e pela pirofosfatase inorgânica. Transforma um pirofosfato em 2-fosfato. A formação do derivado acil-CoA ocorre em 2 etapas. A reação total é altamente exergônica. Então, ocorre aqui um processo de esterificação bonito, entendeu? Eu nem comecei a brincadeira ainda. Eu ainda tô no citoplasma, beleza? Então, depois, o que acontece? Primeiro eu me liguei ao acil-CoA. Agora eu tenho que entrar na membrana, entrar na mitocôndria. Lembre-se que a mitocôndria tem 2 membranas e tem um espaço entre as membranas, que é o espaço intermembranas, não sei. Então, o que ocorre? Os ésteres de acil-CoA formados no lado citosólico da membrana externa da mitocôndria podem ser transportados para dentro da mitocôndria e oxidados para produzir ATP, ou podem ser utilizados no citosol para sintetizar lipídios de membrana. É o que eu falei já anteriormente. Mas eu quero ele lá dentro, eu quero energia, eu quero bagulho doido, eu quero cachorro ali, tchaki. Então, primeiro, o acil-CoA sofre um processo de esterificação com a carnitina. A carnitina é um bagulhinho que fica ali fora da... Fica ali fora, fica perto ali da membrana. Acho que ela fica até na membrana, mas é sem vergonha essa carnitina. Então, a acil-CoA sofre um processo de transesterificação com a carnitina, formando a acil-carnitina. Essa reação é catalisada pela carnitina aciltransferase type 1, tipo 1, que é a CPT1 na membrana externa. Então, ela primeiro sofre um processo de esterificação, depois transesterificação. Eu troco a coenzima A por uma carnitina. Troquei pela carnitina, formei a acilcarnitina. Então, a acilcarnitina entra na matriz por difusão facilitada através do cotransportador acilcarnitina traço. Traço não, né? Bastão, aquele de ladinho. Acilcarnitina, carnitina. Vou repetir. Cotransportador, acilcarnitina, carnitina. Entra um e sai outro. Entra um e sai outro. Então entra acilcarnitina, sai carnitina. É cotransporte. Precisa, entendeu? Via de mão dupla aí. Então tem que... É uma catraca. Mas tá entrando e saindo. Então a acilcarnitina entra na matriz mitocondrial por esse cotransportador. E o que acontece lá dentro? Tô lá dentro. Não acabou ainda. Eu tenho a acilcarnitina e ela vai sofrer outro processo de transesterificação. Então, nesse outro processo, eu vou trocar a carnitina novamente por uma coenzima A, um CoA. Então, formando novamente acil-CoA na matriz mitocondrial e uma carnitina livre. Essa reação é catalisada pela carnitina aciltransferase 2, então CPT2. Então, eu entrei acilcarnitina, sofro outro processo de transesterificação e volto para acil-CoA. Então, eu tinha acil-CoA lá no início, lá fora, aí troquei para carnitina, entrei bonito, com o transportador, sai carnitina. Lá dentro, sofro outro processo de transesterificação e eu troco a carnitina pelo CoA novamente. O processo de entrada mediado pela carnitina é o passo limitante para a oxidação dos ácidos graxos na mitocôndria. É um ponto de regulação. Então, assim que entrou, vai ser beta-oxidado. Correto? Essa terceira etapa aqui que envolve a enzima carnitina aciltransferase 2, tá lá na Netflix. Primeiro episódio da série Diagnóstico. Muito interessante. A mulher que tinha problema nessa enzima. Ela não tinha essa enzima. Então, ela não conseguia metabolizar ácido graxo. Então, o músculo dela era bem complicado. Sentia muitas dores, fraqueza. Ela tinha crises, né? E era complicado, mas bem interessante. Então, beleza. Eu tô com acil-CoA dentro da célula. E o que acontece agora? Vai. Quando você vem, o quê? Passar o fim de semana. Quero te encontrar.
Quero te abraçar, você pra mim é tudo. Minha terra, meu sol, meu mar. Não sei se é sol ou se é céu. Então, senhores, vou explicar pra vocês a beta-oxidação, pra vocês, não pra mim mesmo, já que só eu ouvirei esse caô aqui. Eu vou explicar só o mais simplesinho, que é o quê? A beta-oxidação de ácidos graxos saturados de número par de carbonos, entendeu? Porque todos os outros vão envolver reações para chegar nesse... Entendeu? É lógico a parada. Correto? Então, a beta-oxidação, o que é a beta-oxidação? Podia trocar o nome de beta-oxidação para beta-picotação. Picotação, beta-picotação. Você vai picotar o ácido graxo em moléculas de acetil-CoA. Lembrem-se que a molécula de acetil-CoA tem 2 carbonos só, tá ligado? 2 carbonos. E ela é a nossa molécula When I See You Again, que é dali que a gente vai ver o que a gente vai fazer. Correto? Então vou começar aqui. Primeira coisa, vou pegar um exemplo aqui, que é um palmitoil-CoA. É um ácido graxo de 16 carbonos. Beleza? O que vai acontecer primeiro? Primeiro vai ocorrer um processo de desidrogenação. Desidrogenação. Por quê? Porque eu preciso formar uma ligação dupla entre o carbono alfa e entre o carbono beta. Então, se está ocorrendo um processo de desidrogenação, o que está acontecendo? Estou perdendo 2 hidrogênios, consequentemente estou perdendo 2 elétrons. Quem vai captar esses elétrons, isso tudo aí, é o FAD. Então vai entrar o FAD e vai sair FADH2. Isso daí vai pro ETF e depois vai para cadeia respiratória. Quem cataboliza, cataboliza? Não, catalisa, cataboliza. Quem catalisa essa brincadeira é a acil-CoA desidrogenase, porque tem uma desidrogenação, então desidrogenase é o nome da enzima. Então eu vou formar um composto que, já que eu vou formar uma dupla, eu vou ter a formação de estereoisômeros. Então esse composto novo, ele pode ser o cis ou pode ser o trans desse palmitoil. E majoritariamente será formado o trans, que é o trans delta 2 enoil-CoA. Correto? Tem uma ligação dupla ali, tranquilo, beleza. Formou o trans. Então tem uma ligação dupla entre o carbono alfa e beta. O que vai acontecer na sequência? Então, primeiro desidrogenei, depois hidratei. Então você vai adicionar uma água. Lembre-se que a água é formada por um grupo hidroxila e um hidrogênio. E qual é o caô aqui? O caô é que vai ser a hidroxila vai entrar no carbono beta. Lembre-se que é beta oxidação. Então tudo vai ocorrer no carbono beta. Correto? Então entrou a hidroxila no carbono beta. Desculpa. E formou o L-beta-hidroxiacil-CoA. Você não precisa saber o nome, sai parar. Precisa saber o que está ocorrendo. Então primeiro desidrogenei, formei a dupla, trans, depois hidratei. Correto? Depois que eu hidratar, eu vou desidrogenar again. Beleza? Vou desidrogenar de novo. Quem faz isso? Ah, não sei, pô. Mas é alguma desidrogenase. Então é beta-hidroxiacil-CoA. Desidrogenase é o nome da enzima. Então, se tem alguém desidrogenando, se tem alguém oxidando, tem alguém reduzindo, tem alguém ganhando elétrons. Então, o NAD está ganhando esses elétrons. Então, vai entrar o NAD+, vai sair o NADH, mais um H+. E mais 2 elétrons, que vai lá para N, vai para NADH desidrogenase, e depois vai para cadeia respiratória. Depois você vai ver isso com calma, beleza? Então, eu hidratei, primeiro desidrogenei, formei uma dupla. Depois hidratei, depois desidrogeno de novo. Então, eu formei o beta-cetoacil-CoA. Correto? O que é isso aí? É um carbono, é um grupo carbonila. É um grupo C dupla O. Correto? No esqueminha ali pra picotar, irmão. Então, formei o beta-cetoacil-CoA. O que vai acontecer? Eu vou adicionar uma coenzima A. Beleza? No beta-cetoacil-CoA, eu vou adicionar uma coenzima A nessa reação. Eu vou formar um acil-CoA de 14 carbonos, mais o acetil-CoA, que tem 2 carbonos, mais a coenzima A. Beleza? Entenderam? Então, primeiro desidrogeno, depois hidrato, depois desidrogeno de novo, depois forma o CaO, a transferase, acil-CoA acetiltransferase, famosa tiolase. Então, ela vai adicionar
coenzima A, mas vai ocorrer uma quebra aí, formando acetil. E essa quebra ocorre entre o carbono beta e o alfa, entre o carbono alfa e beta. Isso vai ocorrer mais 59 vezes, tô zoando, mais 7 vezes, porque o meu acil-CoA inicial era de 16 carbonos. Então, se eu vou picotando de 2 em 2, tem que ocorrer isso daí mais 7 vezes para formar 8 acetil-CoA. Tranquilo? Tranquilo e calmo? Como estamos? Então, senhores, resumidamente, vai ocorrer a desidrogenação do acil-CoA e formação da ligação dupla. Depois, hidratação da ligação dupla trans. Terceiro, desidrogenação da beta-hidroxiacil-CoA. E, por último, a separação do fragmento de 2 carbonos, acetil-CoA. Correto? Um asterisco, um posto escrito, um PS, te amo, aqui falar rapidamente da beta-oxidação de cadeias poliinsaturadas e de cadeias com número ímpar. Você tem que lembrar que essa é a base de tudo. Tudo isso daqui vai ter que ocorrer, tá ligado? Em todos. Então, as outras coisas as outras reações adicionais vão ocorrer para que se chegue aqui. Para que se chegue à base. Correto? Então, primeiro, a oxidação de ácidos graxos insaturados requer 2 reações adicionais. Primeiro, uma isomerização de cis para trans, porque tem uma enzima lá na beta-oxidação que só trabalha na trans, irmão. Então, tem que primeiro transformar isso de cis para trans. E se tiver só isso, o problema, beleza, só vai ocorrer a isomerização. Mas se for uma cadeia que é ligação dupla, tipo, tá na posição errada para o picotamento, para beta-picotação, vai ter que ocorrer uma redução. O que é redução? É adicionar elétrons. Ou seja, então se eu adicionar, vai quebrar a dupla. Então, vai ocorrer tudo do jeito certinho, do jeito que tem que ser. Então, no caso de mais de uma insaturação, e essa insaturação estiver na posição errada. Correto? Daí é tranquilinho pra gente, moleza pra nós, e vamos seguir. Mais um posto escrito, é a oxidação completa do ácido graxo do número ímpar. Requer 3 reações extras. A gente não vai ver isso aqui, não. É só, vou falar rapidamente, vou ler o que eu escrevi aqui, hein? Mas pelo amor de Deus. Então, ó, você vem picotando normal. Vem picotando normal, até chegar na molécula com 3 carbonos, que é o próprio ionil-CoA. Então, você vem picotando sem medo, chegou na molécula de 3 carbonos, próprio CoA. A sequência envolve a carboxilação da própria ionil-CoA em demetilmalonil-CoA. E formando a molécula de 4 carbonos, né? E formou a dimetilmalonil-CoA. Depois vai ocorrer a conversão desta última em succionil-CoA. O succionil-CoA vai requer lá um processo de epimerização de D para L, seguida por uma reação notável na qual os substituintes em átomos de carbono adjacente trocam de posição. Então vai ocorrer várias trocas de posição lá, entendeu? De uma carbonila lá e tal, para formar essa molécula aí de succionil. E essa molécula de succionil, a succionil-CoA, pode entrar no ciclo do ácido cítrico, entendeu? Então, chega a 3, vem picotando. Chegou a 3, vai sofrer um processo de carboxilação. Depois, várias reações lá que vão alterar a conformação, formando succionil-CoA, que pode entrar no ciclo do ácido cítrico. Lembrando que essa molécula tem 4 carbonos. Então é isso. Vimos a beta-oxidação do CaO todo. Falar aqui rapidamente da regulação, né, que é uma parte muito importante do metabolismo, né, da parada. E a oxidação dos ácidos graxos é estritamente regulada, principalmente por 2 enzimas. 2 enzimas que, se elas estiverem ativadas ou inativadas, vai ocorrer ou não vai ocorrer. A primeira enzima é a ACC. Essa enzima, ela é ativada pela insulina e ela é inativada pelo glucagon. Então, a ACC, ativada pela insulina, ou ela é inativada pelo glucagon. Sempre vai ter um ou outro, né? Então, vamos usar o bom senso. E o que essa ACC faz? Ela converte acetil-CoA em malonil-CoA. Esse malonil-CoA é o primeiro estágio para sintetização de ácido graxo. Então, quando eu quero produzir um ácido graxo longo, de cadeia longa, eu tenho que juntar vários acetil-CoA. Então, quem faz isso, primeiramente, é a ACC. Correto? Então, temos que ter a noção de que se eu estou produzindo ácido graxo, eu não quero quebrar ácido graxo. Então, se eu estou produzindo ácido graxo, não está ocorrendo a beta-oxidação. Então, a beta-oxidação tem que ser bloqueada.
Por quê? Senão fica complicado. Como eu ia dizendo, tem que ocorrer um ou outro. Ou eu estou sintetizando ácido graxo, ou eu estou beta-oxidando, eu estou transformando em acetil-CoA. Beleza? Então, como é que isso ocorre? Eu vou retomar aqui. ACC, por exemplo, a insulina ativa o ACC. Então, a acetil-CoA vai ser convertido em malonil-CoA. E esse malonil-CoA, várias sequências lá, vão formar um ácido graxo. Esse malonil-CoA é um caô, tá ligado? Tem coisa nele. Por quê? Porque o excesso de malonil-CoA na célula inativa a carnitina aciltransferase 1. E quem lembra que essa que a carnitina aciltransferase 1 faz? Se você não lembra, eu tô aqui pra te lembrar. Ela faz a transesterificação da acil-CoA pela acil-carnitina. Então ela vai trocar a coenzima A pela carnitina para entrar na mitocôndria. Então, se você está inibindo a carnitina aciltransferase 1, famosa CPT1, você não está entrando na mitocôndria. O ácido graxo não está entrando na mitocôndria. Então, vai diminuir a beta-oxidação. Correto? Faz muito sentido isso. Então, por exemplo, vamos fazer o inverso. Eu estou produzindo, agora eu quero beta-oxidar, eu quero oxidar ácido graxo. Então, o que vai ocorrer? Vai ter a liberação do hormônio glucagon. O glucagon vai disponibilizar mais ácido graxo. Como que ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai inativar a ACC. Se ele inativar a ACC, não está ocorrendo a transformação de acetil-CoA em malonil-CoA. Então, se não tem malonil-CoA, não tem formação de ácido graxo. E a baixa concentração de malonil-CoA faz com que a enzima carnitina aciltransferase fique tranquila, fique ativada, fique trabalhando normalmente. Então, vai entrar ácido graxo para a mitocôndria e vai ocorrer a beta-oxidação. Entendeu? Então, é muito interessante isso. A maneira como a insulina e o glucagon atuam, fazendo com que eu sintetize ácido graxo ou eu produza acetil-CoA, né? Que depois pode ser formado, pode ser transformado em corpos cetônicos e irem para outros órgãos. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, fechamos aqui a regulação bem maneira da parada.